Boa tarde a todos. O nosso tema de hoje é um tema bastante pertinente ao momento que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que não há dúvida nenhuma que a gente vive numa sociedade caótica, numa sociedade, aliás, não é a sociedade, a própria humanidade, né? Está decadente em seus valores, e a gente veio aqui para evoluir, veio para crescer, então a maioria está num caminho de involução pela simples, entre aspas, ignorância, né? Por não saber o que veio fazer aqui, qual é a nossa finalidade. Todos nós temos um propósito de vida, todos nós ao encarnarmos, a gente escolhe um propósito, né, a ser seguido, uma missão a ser desenvolvida, e por a gente estar vivendo num momento assim tão caótico, muitos se perdem. Aí me veio essa ideia de explicar o porquê, porque na verdade esse caos faz parte do contexto, né? Tudo faz parte de um contexto evolutivo, porque não existe o certo nem errado, nem o bom nem o ruim. O que existe é nível de consciência. Então essas situações que acontecem é para desenvolver a nossa consciência, para fazer com que a gente cresça e vá perceber e procurar o porquê de determinados acontecimentos. E todos nós aqui sabemos, determinadas coisas que acontecem, por mais que a gente tenha vivido alguns anos, nos choca, né? Estão acontecendo coisas que a gente não podia imaginar que iriam acontecer, né? Então tudo isso está dentro de um contexto e a gente precisa entender esse contexto. Então me veio essa ideia de fazer essa palestra sobre como é que a gente pode manter a tranquilidade diante do mundo caótico em que a gente está vivendo. Então o que acontece? É possível sim a gente poder, por mais inacreditável que seja, tá? É possível a gente manter esse estado de tranquilidade, tá? Esse patá é como se fosse um mantra mesmo, entendeu? Pataia, tá? Porque ali está resumido a paz, a harmonia, a tranquilidade, o amor e o equilíbrio, tá? E isso a gente consegue sim. Então eu vou entrar aqui na minha seara, porque se vocês veem, estão acontecendo sinais no céu e que estão sendo interpretados por astrônomos, por teólogos, né? Tivemos um eclipse total nos Estados Unidos, no dia 21 de agosto. Tivemos agora, sábado passado, no início do equinócio, que é quando a natureza entra em equilíbrio, né? Então, essas energias estão sendo passadas, mas só para aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para escutar, entrar em sintonia, ou entender e entrar mesmo em sincronicidade com esse momento, tá? Então, é muito importante. Então, vou entrar aqui no aspecto nosso de uma interpretação extrafísica, porque se vocês forem no YouTube, é bom também, tem muita informação, né? Sobre equinócio, sobre esse eclipse que foi dia 21, que está tudo interligado, principalmente 23 de setembro, né? Que houve esse alinhamento planetário, mas vocês vão encontrar explicações ligadas à astronomia e teologia. Muito pouca coisa sobre astrologia. Então eu vou entrar aqui nesse aspecto para vocês entenderem como é que funciona, tá? Aqui, nesses planetas que estão além do cinturão de Kuiper, que são exatamente Urano, Netuno e Plutão, esses são os responsáveis por tudo que está acontecendo. Vamos falar pela primeira visão que todo mundo tem, que é pelo lado, entre aspas, negativo. Porque não é nada negativo, eles estão fazendo o papel deles, tá? Porque a gente tem que olhar para essas energias com neutralidade. Elas são neutras. Eu, pelo meu nível de consciência, pelo meu livre-arbítrio, é que vou usá-las e que vou viver na sintonia, ou com aspecto negativo ou com aspecto positivo. Porque, na verdade, Urano, que rege a libertação, né? Na verdade, esse Urano, pelo lado da sua manifestação negativa, é que rege o caos também. Então a gente já sabe que tem alguma coisa relacionada, esse mundo caótico, com alguma libertação, alguma renovação de vida coletiva, planetária, que as pessoas não estão percebendo, estão se sintonizando pelo lado inconsciente da energia. Assim como nós temos Netuno. Netuno vai ficar no signo em que rege até 2025. E o que acontece até 2025? A unificação, a união, né? Principalmente das religiões. Porque vão se descobrir, vão chegar a descobrir que realmente existe um Pai único, um Pai eterno.
né? Por incrível que pareça, né? Por enquanto, Israel vai ter que brigar muito, Jerusalém vai ter que brigar muito com os muçulmanos que estão lá na terra deles, né? A terra prometida. Mas a gente vai chegar. Isso se não estourar uma terceira guerra, né? Nós temos a data limite até 2019. Mas depende das nossas consciências. Pelo menos as nossas, a gente tem poder para isso, tá? Depois eu vou explicar o planeta do poder, que é o verdadeiro poder que a gente tem, que é o poder da criação. Então nós temos poder. 2019 é o limite? 2019. Para que a gente possa viver num mundo em paz, em harmonia. Se a gente acreditar nisso, a gente consegue, né? Nós vamos acreditar. Mas tá muito tá? perto. Está muito perto. Então nós temos que rezar muito, mentalizar muito, visualizar o lado bom, pedir que muitas almas despertem até lá, né? Porque nós estamos realmente na data limite, literalmente, tá? Então esses planetas, se vocês perceberem, ó, do século XIX, né? De século XX, foram descobertos agora. Quer dizer, a humanidade esse tempo todo, né? Custou a ter essa consciência de que existem energias mais elevadas. São energias, quando a gente diz energias transsaturninas, na verdade são energias transpessoais. Elas vão além da nossa pessoa, desse ser vivido, encarnado agora, tá? Então, por quê? Nós temos outros planetas, que são os que estão mais perto do Sol, e obviamente mais perto da Terra, que são energias que regem o nosso eu, o nosso ego. A gente também precisa dessas energias, tá? Mas temos que ter consciência como trabalhar com essa energia, porque essa energia é da personalidade. Essa é a personalidade encarnada. Já Urano, Netuno e Plutão vão elevar o nosso nível de consciência para que a gente vá além da nossa pessoa, para nos conectarmos com a nossa alma. Porque, na verdade, o que nós somos uma alma, né? Encarnadas, como dentro da carne, temporariamente. Tá? Então, a gente tem que se conectar com esse eu maior, com esse eu verdadeiro. Tá? Essa já é uma dica, tá? Para a gente começar a desenvolver esse caminho de tranquilidade, de paz e de serenidade. Tá? Sem identificações, vamos dizer, com a terceira dimensão. Então, esses três planetas, né? Urano, Netuno e Plutão, eles trazem a energia, como eu falei, Urano da renovação. Urano, inclusive, traz para a gente a energia da cocriação. Porque Urano, ele é a oitava superior de Mercúrio, e Mercúrio é o planeta que rege a nossa mente lógica, racional. E Urano não é a mente criativa. Ela faz a nossa conexão com o mental superior ou com a mente universal. Então é muito importante. Como é que eu chego até lá? Como é que eu desenvolvo? É a meditação, é a oração, é a introspecção, é o mergulho para dentro, tá? O outro planeta, Netuno, como eu falei, que vai ficar até 2025 no próprio signo que rege, ou seja, super dinamizado, ele rege não só a unificação, como a transcendência. Então nós todos estamos sendo convidados a transcender esse eu menor, a transcender o ego. E as situações vão acontecendo nas nossas vidas que nos fazem exatamente isso. Né? Que a gente vai ter que buscar uma maneira, né, de transcender, tá? Essa dissolução seria mais um aspecto negativo, porque se vocês perceberem, tem pessoas que não estão conseguindo lidar com essa energia. A gente está vendo muito caso de surto, né? Surto psicóticos, né? As pessoas estão surtando, estão pirando, ou estão se drogando, porque essa energia, Netuno, rege qualquer coisa que expanda a tua consciência e que tire você da consciência. Para isso tem drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Tá? Mas se eu me conectar com o que essa energia traz de melhor, que é eu me conectar com o meu eu maior, ou seja, mergulhar para dentro de mim, que é a meditação. Por isso o primeiro slide aparece, uma pessoa no meio do trânsito, no meio da confusão ali, completamente alheia ao que está à volta dela, porque ela está num nível de consciência elevado. Ela está em conexão com o eu maior dela, sem identificação nenhuma com o que está acontecendo à volta dela. Esse é o primeiro passo para a paz, para a serenidade, para a tranquilidade, tá? E o Plutão, que nós vamos também aprender hoje, como é que se usa o verdadeiro poder. Porque Plutão é poder. Só que o poder, de um tempo para cá, ficou muito estigmatizado, né? O poder está na imagem econômica, no cargo que eu ocupo, no cargo político, né? E não é por aí. Autoritarismo. No autoritarismo, né? No poder. Não, o verdadeiro poder, tá? É o poder da cocriação. O que eu posso criar? Pela minha mente elevada, né, aquela mente de Urano, que é a mente que está conectada com a universal, eu criar um novo destino, não só para mim individualmente, mas coletivamente. Então esse é o verdadeiro poder, que é o poder da cocriação, que é o poder da transmutação.
Ele é um poder que regenera, é um poder que cura. As pessoas que têm esse Plutão, porque todos nós temos um Plutão no nosso mapa, então todos nós temos poder. Agora, tem que saber que poder é esse. Né? Que gera carisma, sim, né? Que gera uma série de potenciais em que você consegue magnetizar as pessoas, tudo bem, mas não manipular. Aí já vai para o outro lado. Tá? A pessoa então tem que ter consciência de que poder é esse que eu porto, porque todos nós temos. Tá? E esse poder aparece no mapa astral de cada um de nós, numa área específica da vida, porque mapa é isso, é mapa, mostra o caminho. Tá? Então, o que acontece? Agora, depois eu vou mostrar o mapa do dia de hoje para vocês entenderem. Então, na verdade, esse poder é o poder da purificação, da regeneração, da autocura em primeiro lugar. Mas como ele é um planeta transpessoal, ele tem a conotação, né, de quê? Do coletivo. Então, todas essas energias que eu trago comigo não são para ser usadas somente para mim. Obviamente, em primeiro lugar, para eu me autocurar, me autoconscientizar, me autolibertar, me autoconhecer. Mas o que acontece é que, na verdade, é para usar a nível coletivo. Tá? Então, foi o que nós acabamos de ver. Você vê que pela árvore da vida, pela Cabala, né, os 5 primeiros planetas, aqueles que eu mostrei no cinturão de Kuiper, que estão perto da Terra e do Sol, são os pessoais, ou seja, eles são do ego, de conscientização individual. Claro, eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que saber quais são as minhas habilidades, os meus talentos, qual é a minha missão, qual é o meu propósito de vida, o que eu vim fazer aqui? Será que é só isso? Né? Criar filhos, nascer, criar filhos, estudar, ter uma carreira, e aí? E a evolução espiritual? Essa evolução é pessoal. Né? Depois tem os outros planetas, que são os sociais. Eles são 2, que é o Saturno, que vocês vão ver depois no mapa que eu mostrar. Ele traz uma conotação de aperfeiçoamento social e profissional que todos nós fazemos, né? Durante a nossa vida acadêmica, durante o nosso próprio trabalho, a nossa carreira, a nossa profissão. E o Júpiter nos traz o potencial de crescimento. Gente, então está tudo ali. É só uma questão de conexão. Né? E se você reparar, esses 2, eles estão no meio, eles estão no caminho entre a conscientização individual e a conscientização coletiva, e inclusive a nossa conexão com o inconsciente coletivo. É não deixar esse consciente, inconsciente coletivo nos detonar, né? Então a gente tem que perceber que são aqueles que eu mostrei, os 3 planetas transpessoais. Esse eu vou falar muito sobre eles, que é Urano, Netuno e Plutão. Então, aquela setinha que está ali no meio, aquela flechinha, é o que a gente chama de ponte. Inclusive, quem botou o e-mail na lista ali do meu caderno, eu vou mandar um texto que já começa dizendo assim, devia ser ensinado nas escolas. Chama-se, muitos de vocês devem conhecer, a Ponte Antacarana. O que é essa ponte, gente? É a conexão entre o meu eu inferior, eu encarnada, Lúcia, com a minha alma, com o meu eu superior. Então, esse texto vai mostrar para cada um de nós como é que a gente estabelece essa ponte, porque a ponte é exatamente isso. É eu fazer a conexão entre os planetas que são pessoais, que regem o meu ego, com os planetas transpessoais. Tá? E sempre buscando esse caminho da cura, da autocura e da transcendência, porque nós estamos aqui para isso, né? O autoaperfeiçoamento vem através da cura e da autotranscendência. Então eu peguei o dia de hoje, porque a cada dia nós temos energias que estão nos influenciando. Esses transpessoais, como eles são planetas exteriores, eles têm uma órbita muito grande, então eles levam muito tempo num signo. Inclusive as crianças que nascem, né? Quando esses planetas estão passando num signo, são muitas crianças, é uma alma coletiva, porque eles ficam muito tempo, cada um deles, no signo, em cada signo, tá? Então eu peguei para o dia de hoje, para o horário da nossa palestra, para a gente perceber o que está acontecendo no céu, né? O que está acontecendo? A necessidade agora, com aquele planeta do poder, o Plutão, porque o Plutão, ele mitologicamente, ele é regido por Hades, Deus dos infernos. Então é óbvio que ele está criando um inferno na Terra, né? Para quem está se sintonizando ou para quem está mesmo agindo com essa energia de uma maneira muito pouco evoluída. Tá? Mas, na verdade, esse poder é da profundidade que eu tenho que perceber as coisas. E vocês hoje vão entender por quê. Porque o mundo não é só isso que está aqui, não é só essa terceira dimensão. Né?
não é só essa matéria, o que nós estamos vendo. Então a gente tem que começar a desenvolver essa nova postura de ver além. Aconteceu alguma coisa? Pare e pergunta, mas por que isso está acontecendo? Ou para quê? Para que isto está acontecendo? Não digo só a nível pessoal, não, a nível coletivo. Né? Então tem um motivo. E esse motivo, já que a gente sabe que essas energias planetárias, elas nos influenciam, veja bem, não determinam, tá? A nossa vida, quem determina somos nós mesmos. Mas elas influenciam, tanto coletivamente quanto individualmente, então a gente tem que buscar a sutileza, o que está por trás disso. Então é realmente aprofundar. E quando eu estou aprofundando, e eu estou vendo coisas concretas que estão acontecendo, mas que agora eu estou sabendo que existem forças ocultas, né? Existem energias que estão direcionando ou causando aquilo, eu já desenvolvo uma mentalidade diferente. Agora isso implica num trabalho muito grande, que daqui a pouco eu vou explicar que já são outras energias que estão impulsionando a este trabalho. Então eu só vou poder perceber isso se eu realmente desenvolver uma percepção mais aprofundada, um sexto sentido. E quem faz isso é o Netuno. O Plutão aprofunda, o Netuno te dá a visão sutil da invisibilidade da vida, ou seja, das situações extrafísicas da vida. Por isso a astrologia trabalha, né, com a extrafisicalidade dos planetas. A influência dos planetas na nossa mente, na nossa emoção, né? Enquanto que o astrônomo, não, eles trabalham nomia, né? Astronomia, eles trabalham na medição, no cálculo, na observação física dos planetas, é diferente. Já a astrologia trabalha com essa visão mais sutil do que está acontecendo, por isso que a gente encontra respostas que às vezes não é encontrada até pela própria astronomia, né? Tá? Porque a gente vê de uma outra maneira. Então é isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer realmente é abraçar novos conceitos, mudar a nossa mentalidade, para começar a aceitar que realmente existe algo além disso tudo. Porque realmente, quando a gente vê o que está acontecendo, às vezes é muito difícil até de acreditar, né? Gente, como é que isso é possível? Ou a atitude dessas pessoas, será que essas pessoas não têm raciocínio, não têm intelecto de perceber que o que elas estão fazendo, todo mundo vai descobrir, todo mundo vai saber? Porque Netuno rege mentira. Tá? Rege tudo que é falso, tudo que é por debaixo dos panos. Quem é que rege isso? Netuno. Porque ele rege a ilusão, rege a mentira, rege os falsários, os sonhos, tudo isso. Né? Mas isso pelo lado da manifestação, não vou nem usar a palavra negativa, da manifestação inconsciente. E a vida vai forçar as pessoas que utilizam desta forma, um dia a casa cai. E elas vão ser obrigadas, né, a correr para o outro lado. Né? E Netuno costuma reger muito também, né, a religião, as religiões, né? Tá? A expansão de consciência por você acreditar ter uma crença em algo. Tá? Então é isso, somente com uma visão mais profunda da realidade que nos cerca é que a gente vai conseguir, esse é o primeiro passo, a não se sintonizar com o caos que está à nossa volta. Tá? Aqui eu já coloquei 2 mapas, o de hoje continua ali, né? No lado direito, tá? E o mapa de uma pessoa, porque você diz, eu estou falando muito no nível coletivo, mas se eu quiser particularizar isso, essas energias, eu pego o mapa de uma pessoa, ali eu peguei o mapa de um homem, nascido 14 de agosto de 75, que aí eu vou particularizar como é que essa influência que eu ou ele, essa pessoa, está vendo, né, no coletivo, na sociedade, mas a mim, o que me diz respeito? Né? Então é muito interessante, porque as mesmas energias, elas vão estar trazendo as mesmas coisas, renovação, libertação, né? Óbvio que vai particularizar, por quê? Aqueles numerozinhos que estão ali dentro, de 1 a 12, são as áreas das experiências da vida desta pessoa. Então vai particularizar direitinho, olha, nessa área da vida aqui, como ali no caso 9, né, na casa 9, o que está sendo liberado é uma nova filosofia de vida. Essa filosofia, ela é espiritual, sim. Através do quê? De uma expansão de consciência. Então a liberdade dessa pessoa, tá? Ou a renovação de vida dessa pessoa está vindo por essa energia, que é Urano. Lembra que eu falei que é a 8ª superior do Mercúrio, tá? Então ela vai apontar os caminhos. A outra, e a transcendência? Como é que essa pessoa transcende? Ela começa o processo dela de transcendência, que ali está na casa 7, através do outro. Através do outro. Obviamente, se eu vou perdoar
ou se eu vou entender o outro, né? Ou se eu vou aceitar o outro, tem que começar sempre por mim, né? Então, é um trabalho de auto-perdão, de autoaceitação, não importa, mesmo que eu não saiba o que eu fiz, se eu tenho consciência, tudo bem. Se nessa vida aqui agora, né, tive algum problema com uma ex-namorada, ou tive problema com a minha mãe, ou com meu pai, tem que começar agora um trabalho de perdão. Se perdoando a si próprio, se perdoando a pessoa envolvida, sem julgamentos, porque esse é um trabalho espiritual que você faz com você mesmo, porque você está trabalhando o nascimento do teu eu superior e se desconectando do seu eu inferior. Então esse é um trabalho muito forte. Como está na casa 7, primeiro começa por si, mas depois a casa 7 é o outro. Qualquer outra pessoa. Ah, mas eu não me lembro. Pode ser dessa ou de outras vidas. Eu costumo ter um mantra que eu sempre digo: quem eu era, eu não sou mais. Quem eu sou, estou me tornando agora. Então não importa quem eu fui, o que eu fiz, não tenho consciência, mas se eu tenho algum mal-estar com aquela pessoa, não sei nem porquê. Perdoa a si próprio, perdoa a pessoa, eu não preciso entender porquê. Tudo isso que eu estou falando aqui é um caminho da gente poder chegar à paz, à serenidade, à tranquilidade, tá? A outra, transformação radical de vida. Veja bem, eu estou trabalhando com os 3 planetas transpessoais. Urano, da libertação, da renovação. Netuno, da transcendência de mim mesmo. E a gente só transcende, como eu expliquei, através do perdão, da aceitação incondicional minha e do outro, né? E um entendimento mais profundo. E o terceiro, transformação radical de vida, que é o Plutão, que é o planeta do poder. Então todos nós temos esse poder. É só buscar dentro de nós mesmos, que é uma força, você não sabe de onde vem. Normalmente aparece nas situações mais dramáticas, mais terríveis. Naquela hora você encontra aquela força, aquele poder interior, tá? Esse então, Plutão na casa 6 aí, o que ele está querendo? Trabalho e saúde. Então essa pessoa vai ter experiências de poder, né, pessoal e coletivo dentro do trabalho. Óbvio que ali implica numa transformação radical de vida, essa pessoa vai ter que transformar o quê? Trabalho, vai mudar alguma coisa no trabalho, relacionada à energia que está ali, tá? E também buscar uma transformação radical também na saúde, no cotidiano, no dia a dia, tá? Esse planeta Plutão dá a essa pessoa um poder muito grande, e o poder está canalizado ali naquela área da vida. Então é um poder de cura. Tanto cura seu quanto cura do outro, é um terapeuta, autoterapeuta. Porque a energia que entra ali, naquele momento, como nós estamos vendo aqui, nós estamos até vendo no dia de hoje, nem peguei até o mapa do alinhamento de sábado que eu vou querer pegar também. Então está dizendo, olha, aqui é uma técnica, aqui é uma ferramenta sua de trabalho, vai ter que trabalhar com isso também daqui para frente. Tudo que você fizer vai ter que ter poder. Que poder é esse? Eu me transformo a mim, mas transformo o outro. Tá? Eu transformo o outro também. Tá? E o crescimento. Você vê que o mapa mostra tudo, até as oportunidades de crescimento que a gente tem na vida, de expansão. Né? No caso particular dessa pessoa, né, que está na casa 3, que é a casa da comunicação, então é através da comunicação que ele faz com os outros, que ele passa para os outros. Né? Entendeu? Palestras, às vezes a pessoa escreve, a pessoa fala. Então, esse crescimento que vai dar a transformação no dia a dia, no cotidiano, como uma ferramenta de trabalho, vai trazer a ele a autoconscientização de si próprio e dos outros, porque a ferramenta dele também é, através da comunicação, expandir a consciência dos outros. Tá? Obviamente, existe o Saturno. Lembra que eu falei que trabalhei com os 5 pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte? Não estamos muito falando deles aqui agora. Os 2 que são sociais, vamos dizer assim, que é justamente o Júpiter, que me criou oportunidades de vida, né? Social e profissional, e o Saturno, aprimoramento também. Enquanto um gera oportunidade, que é o Júpiter, o Saturno traz aprimoramento. Ele exige perfeição. Todo mundo que é capricorniano sabe, capricorniano, ou conhece algum capricorniano, sabe que eles primam pela perfeição. Se cobram muito, são autoexigentes consigo, com as pessoas, por causa dessa energia, que é a energia do aprimoramento, do autoaperfeiçoamento. Então, aqui nesse caso, exige dessa pessoa um aperfeiçoamento muito grande, tá? E que está na casa 5, que é uma casa de autoexpressão criativa. Então, vai ser através... E, na verdade, Saturno, quando a gente trabalha com astrologia, a gente pode trabalhar pela astrologia psicológica, que aí a gente vê tendências de personalidade, tendências vocacionais,
E é muito interessante, quando a gente fala tendências vocacionais, a gente até pensa que está orientando a garotada que vai para a faculdade. Olha, a vida está mudando tanto, as pessoas estão mudando tanto. Outro dia atendi, ele tem 52 anos, dentista e cardiologista. Eu falei, cara, e ele disse, olha, não vou falar nada, mas eu quero que você me diga, eu estou com uma nova profissão também, não vou abandonar as outras duas. Mas não foi nem preciso, você olha para o mapa, você vê que a energia do Netuno, que é energia, ela não é da ilusão, ela não é da fantasia, mas ela é da arte cênica, da arte teatral. Eu falei, você vai me dizer que você está indo para o teatro? Ele disse, estou. Quer dizer, é uma coisa que ele pode fazer, independente das duas profissões que ele tem. Mesmo porque quando a pessoa tem 2 ou 3 profissões, esse Netuno já deixa a pessoa na confusão. Então eu vou conforme o flow, eu vou conforme o fluxo. Tá? Então é muito interessante isso. E a gente está sempre se renovando, a gente está sempre mudando. Tá? Então ali foi o que eu falei. Numeradinhas são as experiências de vida, as quais a pessoa está passando por todas essas energias transpessoais. Essas energias estão elevando o nível de consciência dele para que ele se conecte com a alma. Porque na verdade é isso que a gente tem que fazer, né? Ok, eu estou aqui na carne, eu sou Lúcia, mas eu sou alguém muito mais importante, maior do que isso aí. E tocar a nossa vida com essa visão, tá? Então, o que acontece? Uma outra coisa que eu costumo dizer muito. Cada um dos planetas, tá? Ali 28 dias, tá? É a Lua, 365 é o Sol, porque não saiu o símbolo do planeta, tá? Então, cada um dos planetas, como Urano é 84, Netuno 168 e Plutão 248. Então, vem ver, por isso que eles são transpessoais. Eles ficam muito tempo para fazer uma órbita ao redor do Sol. Porque eles estão muito afastados do Sol. Então, a órbita é muito grande. Então, a influência deles é coletiva e muito profunda. E não a nível pessoal, além da pessoa, tá? Mas eu costumo dizer, quando a gente olha esse quadro aqui, parece que vocês não vão entender nada, mas eu vou explicar. Aqui está uma chave de como acaba Urano, que rege ansiedade, Netuno, que rege angústia, Plutão, que rege rancor, raiva, ciúme, eu estou falando das emoções densas que essas energias geram. Em uma pessoa que não tem consciência ou não tem autocontrole. Mas, na verdade, isso tudo pode acabar. Por exemplo, eu quero muito isso, tem que acontecer hoje ou amanhã. Por quê? Você não tem esse poder. Porque o planeta do poder, que é o Plutão que eu estou falando, né? Ele está ali, ele vai mostrar ali, por exemplo, o planeta do poder está ali no dia 15 de maio de 2017, às 18h12, é a hora que ele vai atuar. Isso para quem tem a hora certa de nascimento. É a hora em que aquela energia do poder vai acontecer. Então não sou eu que quero. A energia vai se materializar num evento, numa situação, exatamente como está ali. No dia 15 de maio de 2017, às 18h12. Então isso é para mostrar o seguinte, eu não tenho poder nenhum. Existe um poder que é o fluxo do universo. Nós estamos falando de energias universais, de energias cósmicas. Quem sou eu? Então com isso o que acontece? Acaba a ansiedade, acaba a angústia, acaba o nervosismo. Isso para quem tem consciência, né? Para quem está percebendo e entendendo, né? Acaba tudo. O sofrimento por quê? Que a coisa só vai acontecer, a gente não diz quando Deus quiser, está aqui, Deus se manifesta através do universo. Né? É uma força universal. Então isso aí é muito importante. Isso aí eu coloquei aí só para mostrar. Isso é o mapa de uma pessoa em que aparece a data e a hora em que as coisas vão se materializar. A energia se materializa como? Num evento, numa situação. Trazendo uma situação, trazendo uma pessoa, trazendo alguma coisa, tá? Então, aqui ainda nesse nosso mapa, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que parece às vezes difícil, principalmente para as pessoas do signo de terra. Touro, Virgem, Capricórnio, muita dificuldade de aceitar mudanças. Mas a vida ensina, né? A gente vai amadurecendo, envelhecendo, a gente vai aceitando. Mas por quê? Terra é algo fixo, é algo estável, eu quero estabilidade, não me venha com mudanças. Então esses são os que estão sofrendo mais, porque nós estamos vivendo um momento de mudanças radicais, drásticas e que não tem mais volta, em qualquer nível que você possa imaginar. Ou percebe então, e acorda, ou desperta, ou já era. Né? Então, meu aviso aqui para os de terra, né, que faça um trabalho interior maior do que os outros, de água, o ar, o fogo, que vai mais rápido. Então é isso, quebrar o quê? A resistência. Quem faz quebrar a resistência, aquela setinha está naquele 5 que está lá, ó, é o Saturno.
como eu estava dizendo, pela astrologia psicológica, Saturno é o pai. Então é aquele que incute uma série, né, de conceitos para nós, desde criança. Mas na astrologia kármica, na espiritual, ele é o senhor do karma. Então quem sou eu? Tem gente que se rebela até contra o pai, mas contra o senhor do karma não vai conseguir. Né? Então o que o senhor do karma está exigindo? Ele não está pedindo não. Porque aqui ele exige, ele quer. Que sejam quebradas qualquer resistência a qualquer crença que eu tenha. Porque ele está no signo de Sagitário. Está passando agora no signo de Sagitário. E Sagitário é o signo das crenças, né? Das filosofias, das religiões. Então ele está quebrando tudo que está muito enraizado, muito enraigado ali, tá? Superstições, preconceitos, medos, julgamentos, tudo que esteja enraizado nessa personalidade. Porque com o tempo a gente vai aprendendo, gente, eu não sou, eu estou sendo. Eu estou sendo por um tempo muito pequeno, perante toda, né? Os séculos que eu já vivi por aí. Então eu estou aqui de passagem. Então tem que haver flexibilidade, tem que haver amabilidade, tá? Para a gente poder abraçar justamente esses novos conceitos. Por isso que o planeta Urano, aquele que está ali na casa 3, ó, isso é no dia de hoje, que está no céu para todos nós. Ele está... Aquário. Não estamos entrando na era de Aquário, né? Então ele rege tudo que é diferente, tudo que é inconvencional, tudo que vem criar mudança, tudo que vem criar rupturas. Porque a tal história, se eu não me abro para mudança, ou vai ou racha, porque ele vai romper, ele rompe. Para que você mude de qualquer jeito. Porque o lema é ou muda ou muda. Ou muda ou muda. Não tem jeito. Tá? E como está na casa do pensamento, do conceito, é isso. Uma mudança de mentalidade total. Total. Aliás, com tudo que está acontecendo, a gente é até obrigado a mudar mesmo, né? Tá? Nós estamos sendo obrigados a mudar, né? E a tal história, já que eu estou mudando, eu tenho que abrir novos conceitos. Eu tenho que abrir novos caminhos na minha vida, né? E esse caminho é sempre para melhor, que é buscando o crescimento, não só pessoal, né? Como espiritual, porque afinal, a finalidade maior que nós estamos aqui é para evoluir espiritualmente, porque somos espíritos. Não importa se seja através do casamento, se seja através da carreira, se seja através de um hobby, não importa, né? Agora, aquela energia, que é a energia do planeta vermelhinho que está ali, que é o Marte, esse faz parte do ego, são dos 5 da personalidade. Nós sem essa energia também não seríamos ninguém, né? O que nós temos que ter é o discernimento de ficar no caminho do meio. Não ir para o lado da manifestação negativa, porque o lado da manifestação positiva está aí. É o guerreiro. Não é aquele que briga, mas aquele que luta, né? Pelos seus ideais, por aquilo que ele gosta, porque o Marte é isso, é a tua vontade. Essa vontade é que não pode prevalecer sobre o outro, né? Aí eu já estou indo para um outro caminho. Então é isso, é poder também, é nosso poder decisório, é nosso poder de iniciativa, é o nosso poder de abrir novos caminhos, de autoassertividade, tá? Inclusive de empreendedorismo, pioneirismo, essa energia que nos dá tudo isso. Então tem muita gente que às vezes num momento de crise muito grande, acaba descobrindo um talento, uma força interior que não tinha. Dá para eu viver sozinha por conta própria. Eu vou montar o meu negócio, vou despedir, não tem problema não. O dinheiro que eu recebi da indenização, eu vou montar isso aqui. Quer dizer, precisa às vezes acontecer algo que aparentemente parece que é negativo, mas que nos está trazendo um novo caminho. Porque se você resiste, ou vai por bem ou vai por mal. O que a gente não pode, tá, é entrar na manifestação dessa energia negativa. Tá? Toda energia, como eu digo, é dual, ela tem a bipolaridade. Se a Terra está entrando na 5ª dimensão, nós habitantes aqui desse planeta, querendo ou não querendo, vamos ter que entrar na mesma ressonância de frequência, de faixa de frequência vibratória. Entrar na 5ª dimensão, aonde não há dualidade. Aonde não há o certo nem o errado. O que tem, ó, nível de consciência. Se eu tenho consciência, eu não vou agir daquela determinada maneira. Se eu não tenho consciência, eu não vou impor a vontade do meu eu, a vontade do meu ego sobre a do outro. Não vou ser uma pessoa voluntariosa. Faz o que eu digo, não questiona. Não é por aí. Né? Então é muito importante, porque aí vem a prepotência, intolerância, arrogância, tudo isso faz parte da energia negativa, da raiva, irritabilidade, principalmente a agressividade, tá? Autoritarismo, tirania, ser ditatorial. Quer dizer, quando a gente reconhece, caramba, eu estou agindo de uma forma que eu não estou dando oportunidade ao outro de ser ou de falar, ou de trocar ideias comigo. Isso acontece muito dentro do mundo corporativo. Né? Ainda mais quando a pessoa já está, isso aqui é liderança, Marta,
num papel de liderança, mas não dá chance aos outros. Tá? Então isso aqui é muito importante. Tá? Agora, aquele mesmo Júpiter que eu falei, né? Que é o de expansão da consciência, que traz o crescimento e novas oportunidades de vida, sim, a mim, eu, encarnada, mas ele traz uma sabedoria. E essa sabedoria, ela não é aprendida em bancos de escola. Essa sabedoria não está no diploma que eu tive da minha formação acadêmica. Não está. Às vezes você vê uma criança pequena que fala coisas, aí, principalmente esses espíritos estão nascendo agora. Porque eles já estão nascendo com essas energias dos planetas transpessoais em signos de transpessoalidade. Então já vêm prontos, já estão prontos. O que nós estamos fazendo aqui há séculos, eles já chegam prontos. Então, se uma criança dessas abre a boca, fala com você e diz, meu Deus, que maturidade. Que experiência, a gente tem isso muito com nossos netos, né? Que experiência essa criança tem para estar me dizendo isso? Eu levei uma vida inteira para chegar nessa conclusão. Isso é que é sabedoria, você não aprende em banco de escola. Agora, todos nós temos esse planeta no nosso mapa. A casa em que estiver, que aqueles numerozinhos estão ali dentro, aliás, eu vou fazer um preâmbulo. A nossa vida não se resume só em 12 experiências, não, tá? Essas experiências, elas são multiplicadas a cada vez em que eu galgo um nível de consciência mais elevado. Tá? Ou seja, eu saio do plano físico, me mobilizei no emocional, criei uma série de conceitos mentais, ou então abstrair, intuir. Aí você vai multiplicando cada uma dessas 12 experiências por vários níveis de percepção que eu uso nessas experiências da vida, tá? Então, como por exemplo, aqui a casa 9, aquele Júpiter ali, já está na casa que ele mesmo rege. Porque ele é regente de Sagitário, essa casa é de Sagitário, embora esteja num outro signo, que é o signo de Libra, que é o signo da balança, do equilíbrio. Mas ali está dizendo, olha, a sabedoria e o crescimento, nesse momento, aí a nível coletivo, porque eu não particularizei para ninguém, e está exatamente neste novo sistema de crenças. E a gente está sendo obrigado a acreditar em outras coisas, né? Porque do jeito que as coisas estão, gente, eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Ou eu não posso acreditar que esta pessoa fez o que ela fez, né? Vamos dizer, no cargo em que está, seja empresarial, seja político, não importa. Tá? Mas a gente está vendo. Isso é o quê? Nível de consciência pequeno. Tá? Então ali está dizendo isso. Expanda a sua consciência através de novas crenças, através de novos conceitos, tá? Porque está na casa, vamos dizer assim, da filosofia espiritual, independente de religião. Porque religião é um caminho de você se religar ao quê? Ao alto. Tá? Então está ali. O mais importante nesse momento, com essa compreensão que a gente está começando a desenvolver, de que tudo é regido por forças ocultas, por forças universais ou forças planetárias, né? Nas quais eu tenho que ter consciência de como utilizar da maneira mais elevada possível, né? A maneira mais elevada do Netuno, que é aquele que está ali, o verdinho que está ali, é gratidão. Eu falei da aceitação incondicional, eu falei do perdão, eu falei do entendimento. Gente, a coisa mais difícil é você acordar de manhã e agradecer pela vida que está tendo. Porque a gente não dá valor, né? Meus olhos, eu estou enxergando, eu consigo caminhar, né? Eu consigo comer, eu consigo falar, eu consigo ver. Gente, não, isso é tão corriqueiro para nós. Então o importante é isso, é gratidão. Todo dia agradecer pela vida que está tendo, tá? Essa é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Então, por causa disso tudo que eu coloquei aqui, eu estou mostrando que é possível, sim, viver neste estado de Patai, que é paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. Tá? Então, aqui vou falar do alinhamento do dia 23. Se vocês acompanharam na internet, acontecer tanta coisa, né? Aliás, desde 1999, na virada do século, ano 2000, o mundo ia acabar. Nós estamos esperando isso. Depois foi 12 de dezembro de 2012. Aliás, teve 5 de maio também, que teve um alinhamento planetário que o mundo ia acabar ali também. Depois 12 de 12 de 2012. Agora 23 de setembro, né? Não. Aí vocês pesquisem e vejam, tem vários vídeos no YouTube muito esclarecedores, né? De teólogos, de pastores, cada um falando com a sua visão de mundo, que cada um de nós tem uma visão, né? Mas o que acontece é o seguinte, na verdade, como dizem que a volta, astronomicamente, que aí vem a parte matemática da coisa, né? Lógica, concreta, provaram que a conjunção de Júpiter com Régulos, ou seja, o Júpiter é o rei maior, o Régulos rei menor, né? Inclusive Júpiter é considerado o grande benéfico. Meu planeta é o grande benéfico, né?
Zeus, Deus do Olimpo, que você vai fazendo as correlações. Tudo bem. A volta de Cristo, o retorno do Cristo, o arrebatamento, uma série de coisas ali. Mas o mais importante é que essa volta do Cristo, né, tá? Ah, não, também vem o anticristo, fala um monte de coisas. Aí você, com o teu raciocínio, com a tua evolução, teu grau de evolução espiritual, né, o teu grau de conhecimentos adquiridos até agora, você vai abstrair, você vai entender, porque a nossa verdade a gente percebe onde está. Então o que acontece? Essa volta do Cristo tão anunciada, né? Fora isso, como era do livro do Apocalipse, do João Evangelista, falaram em 1000 coisas ligadas ao Apocalipse. Como que o Apocalipse não é o fim do mundo, é uma revelação que tem, né? E nós todos estamos recebendo essa revelação. Mas o que acontece é que esse retorno do Cristo é dentro de cada um de nós, independente de religião, independente daquilo que você acredita, é aquela força maior, é aquele amor maior. A palavra-chave é amor. Porque a energia crística, né, que esteve em vários emissários que criaram as religiões, as diversas religiões, né, como Cristo, como Maomé, como Buda, todos eles foram seres que atingiram o que a gente chama de consciência crística. E qualquer um de nós pode atingir essa consciência. Nem por isso a gente vai, siga-me, né? Arranjar uma outra religião, não é por isso não. Mas é a religião que fala do coração. Porque é no coração que reside a nossa alma, o nosso eu maior. Você reparou? Escuta a voz do coração, não dizem muito isso? É a voz da alma. Tá? Então esse retorno do Cristo está dentro de cada um de nós, que realmente a gente tem que começar a conduzir a nossa vida por essa consciência elevada. Que consciência crística é essa? É a consciência de quinta dimensão. A Terra está entrando na quinta dimensão e esses habitantes desse planeta vão fazer o quê? A data limite está chegando, né? Sofrendo abalos, sofrendo terremotos, sofrendo furacões e sofrendo incêndios do nada, né? Por quê? A Terra está clamando, a Terra está falando, então está tudo muito coordenado. Então, às vezes, você vê um tsunami não, um furacão, o furacão passa aqui e destrói uma casa todinha, a casa do vizinho ficou em pé. Como? Por quê? Isso que eu digo. Por quê e para quê? Temos que desenvolver uma visão mais profunda. Os donos da casa que o façam, mais do que nós. Mas a gente sabe que tudo tem um porquê sutil, de uma dimensão não visível, embora com uma mensagem bem visível como essa, né? Tá? Por exemplo, você sai na rua, às vezes um leva um tiro, o outro não leva. A coisa está nesse nível, nesse pé, né? Então, tudo isso está certo dentro de que Deus programou para todos nós, tá? Então, o que acontece? Aqui, ali de dentro eu marquei, porque continua sendo o mapa pessoal de uma pessoa, de um homem. E aí vem o alinhamento. Olha o que acontece. O alinhamento, essas energias vêm pelo lado de fora. Por quê? O que acontece com o nosso mapa natal? A nível de personalidade, é o nosso plano existencial. É o que eu vou viver até fazer a passagem. Ali tem o passado, o presente e o futuro. Todos os momentos, a palavra é mapeada. Todos os momentos são mapeados. Como eu mostrei ali. Dia, mês, ano e hora. Tá? Agora, o que acontece? Quando tem um alinhamento desse, esse céu vai influenciar em determinados setores da tua vida. Óbvio que se você entrar no YouTube, vai estar falando lá o dia 23 de setembro a nível coletivo. Tá? Agora, se você pega esse céu desse dia, como eu fiz ali, tá? E coloco em cima do mapa de uma pessoa, ou seja, existencial, né? Porque, na verdade, se for ver pelo aspecto espiritual, é o Dharma. A pessoa traz um Dharma. Então, vamos ver como é que esse Dharma vai ser ativado para que ela consiga cumprir a sua missão, o seu propósito, resgatar os seus karmas, para não criar outros. E, principalmente, como é que ela pode perceber que outros talentos, que outras habilidades ela traz, independente da idade, tá? Jovem, adulto, sênior, não importa, que tem que colocar em funcionamento, em prática. Tá? Então aqui a gente vai encontrando as mesmas coisas que a gente estava falando antes, mostrando ali a transformação radical, que eu mostrei no mapa isoladamente, que é através do trabalho, através das técnicas, né? A transcendência através do outro. Só estou repetindo agora, botando o céu do alinhamento para perceber. Por quê? Porque eu falei do dia de hoje. Mas o alinhamento foi agora, até 4 dias atrás, não fez nem uma semana. Então é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então ali está mostrando o crescimento, as novas oportunidades de vida, né? E estão vindo não só do mental, mas também de tudo que ele traz
até de outras vidas também, o conhecimento, tá? O aprimoramento pessoal. Então, vocês verem como funciona. Agora, que interessante, né? O planeta que traz o poder, que é o Plutão, como é que a gente vai trabalhar com esse poder? Que trabalha muito a nível inconsciente na maioria das pessoas, tá? O que acontece? Ele foi descoberto em 1930, exatamente quando foi introduzido na humanidade o inconsciente pessoal, né? Freud. Quando apareceu a psicanálise, quando apareceu a psicologia junto com ele. Por quê? Até então o ser humano não tinha essa profundidade do ser. Toda vez que um planeta é descoberto, a humanidade traz consigo alguma característica inerente ao que o planeta está trazendo. Como o Plutão é o planeta da profundidade, ele trouxe exatamente isso, a profundidade do ser humano, em seu aspecto psíquico, psicológico, tá? Do inconsciente, não só inconsciente pessoal, como inconsciente coletivo, tá? Então, o que acontece? Essa energia de Plutão, ela é transpessoal, ela é uma força invisível, que cada um de nós tem, e temos que ter muito discernimento como usar essa força, como usar esse poder. Porque se for, lembra que ele é transpessoal. Porque se for usado só a nível pessoal, a nível egóico, vai dançar, né? Porque é para ser usado, ok, para mim, eu me regenerar, eu me curar, eu me transformar radicalmente na minha vida, começar a fazer coisas que eu nunca fazia antes, porque ele é morte, ele é a pequena morte. Ou seja, morrer e nascer. Então, quantos de nós aqui já não morreu, já não nasceu de novo? Né? Que a vida nos forçou, mas forçou para o bem. Então, o que acontece é isso. Então, a gente perceber que, na verdade, ok, como qualquer uma energia planetária, ela é dual. Eu tenho que prestar atenção no lado negativo que ela traz. Mas, na verdade, o que ela traz mesmo é uma nova consciência. Tá? É uma nova consciência. Então, a partir daqui, é que eu vou mostrar aonde reside essa visão mais profunda da vida. Porque tudo na nossa vida é energia. Nós estamos aqui num ambiente que as energias estão aqui. Não só nossas individuais, mas a energia do lugar, tá? Então, tudo é energia. Todos os seres humanos, todos os objetos, tudo tem energia. Você pega um cristal, o cristal é um mineral, uma pedra, mas tem energia. A planta, o vegetal, tem energia. Então, somos todos corpos energéticos. Então, aí é que está o lado do mundo sutil, da invisibilidade da vida. Então, por que eu vou ficar com meus olhos só querendo ver coisas concretas e aparentes? Tá? Então, é muito importante. Então, você vê que os astrólogos, inclusive, eles conseguiram mapear essas energias em ondas Hertz, que é o nível de vibração de cada uma dessas ondas, que são das energias eletromagnéticas. Todos nós temos... Quem já fez a foto da aura, né, pelo dedo, sabe que nós temos energias magnéticas no nosso corpo. E elas giram em sentido contrário. Eletro, que é a energia yang, né, e magnética, que é a energia yin. A gente pode transformar isso, a energia elétrica, pela energia da luz, e outra energia do amor. Então, nós somos puro amor e luz. Puro amor e luz. Condensados, sim, dentro de uma matéria. Então, cada uma dessas coisas vão ter uma certa medição, tá? Então, a gente está muito familiarizado com o que a gente vê. Com o que a gente vê, tá? Mas, apesar disso, a gente tem que buscar outras formas. Então, veja bem, qualquer ser, seja um ser físico, como eu falei, um mineral, né? Olha lá, geoenergia. Se for um vegetal, fitoenergia, né? Tem terapeutas que trabalham, né, com a fitoterapia. Tem os que trabalham com a cristaloterapia, quer dizer, eles vão descobrindo que tem energias que eu posso trabalhar. Os próprios animais. Agora, a nossa energia é uma energia que nós trazemos, que é uma energia consciencial. A nossa energia é a energia da nossa consciência. Então, aquilo que a gente passa para o outro em termos de frequência vibratória, se eu estiver com a minha consciência muito baixa, muito rudimentar, com sentimentos muito baixos, muito negativos, a minha frequência vibratória está baixa. Então, por isso que a gente tem que se trabalhar. E começa por onde? Pela consciência, porque a energia é consciencial, tá? É a única maneira que a gente pode... Ali a foto do Kirlian, foto do Kirlian. Em equilíbrio, tá? Porque quando você tira, quando ela está em desequilíbrio, não é aquilo ali, tá? Então, veja bem, nós temos, aqui acho que todo mundo sabe, temos centros energéticos no nosso corpo, que são os canais de conexão que a gente tem com várias dimensões. Com várias dimensões. Desde o plano físico, que é a terceira dimensão, né? Que nós vamos trabalhar exatamente com esses 5 sentidos que a gente chama de grosseiros, né? Tato, audição, paladar, etc.
tá? A quarta dimensão é o nosso emocional, quer dizer, a gente vai indo pelos chakras, nós vamos subindo, tá? Então, cada um desses tem uma maneira de se manifestar. Quando a gente chega no plano espiritual, que está na quinta, sexta e sétima dimensão, quer dizer, você vê, o planeta Terra está entrando na quinta dimensão. Então, nós temos também que estar em sintonia, em conexão positiva, tá? Com esse, porque nós vamos trabalhar com chakras superiores. E esses chakras superiores é a partir do chakra da alma, do coração. Os outros são do que a teosofia chama de eu menor, eu inferior. Não tem conotação pejorativa, tá? É a personalidade. A partir do momento que a gente desperta o chakra cardíaco, por isso que nesse alinhamento, né? O sol estava muito forte, ela estava vestida de sol, leem que vocês vão entender tudo. Porque justamente aqui nesse chakra, que é o cardíaco, é onde reside a energia crística. Daí sim, depois dessa energia que você sai abrindo as outras, tá? Que seria exatamente aqui o laríngeo, frontal e o coronário, tá? Então, esse é o campo energético que a gente tem, tá? Então, são sensores, os chakras são isso, são sensores, que tanto eu emito energia, como eu recebo. Está aprovado pela cura quântica? Sim. O chakra cardíaco é 5.000 vezes mais. Sim, eu vou mostrar isso aí. Isso aí, o chakra cardíaco é muito mais importante que o nosso cérebro. Vou mostrar isso aí, tá? Então é isso, eu tenho que elevar o meu estado vibracional dessas minhas frequências vibratórias. Começa pelo meu nível de consciência, pela primeira coisa, as emoções. Né? Agora você liga a televisão, vai embarcar no que você está vendo? Se você tem uma sensibilidade muito grande, não liga, não vê, pra quê? Você vai fazer alguma coisa? Se você for um ativista, né? Se você for uma pessoa que vai fazer alguma coisa, agora vai ficar ali se revoltar e se angustiar ou ficar com medo. Porque a maioria tem medo, até de sair de casa. Então esse momento que a gente está vivendo, ele não é ruim. Muito pelo contrário, se eu vou ficar em casa, não estou trancada, vou trancar-me dentro de mim mesma. Né? Vou meditar, vou procurar me conectar com o meu eu maior, tá? Então tá aqui, ó, quando você vê ali aquele pedaço que eu falei da ponte, é exatamente isso. O processo do despertar da ponte é quando eu saio do meu mental inferior, minha racionalidade, e passo pelo meu coração. Que aí eu me abro para os chakras superiores. Esse que é o despertar. E o despertar começa, não é pela racionalidade, não. É pelo amor incondicional. É pelo amor e aceitação incondicional de tudo e todos, tá? É a ponte. Tá pra voltar. É a famosa É a ponte ponte. Antacarã. Tá pra voltar para você naquele quadro? Que eu, agora que eu liguei o seu. Esse, O outro. esse, ou o outro, É. seguinte. Ah, tá. Então ali está mostrando, cada um desses chakras é um sensor de uma dimensão. Gente, nós somos multidimensionais. Obrigada. A gente está no corpo físico, mas a gente tem conexão com a multidimensionalidade. Nós somos multidimensionais. Sim. E os sensores estão aqui em nós, ó. Por isso que reparou que de um ano para cá, como apareceu terapias vibracionais, terapia quântica, né? Renascimento, né? E muitos psicólogos estão se aprimorando nisso aí. Porque senão o psicólogo vai trabalhar só com a quarta dimensão, que é a consciência emocional da pessoa. Mas ela tem todos esses outros chakras, todos esses sensores, tudo tomado ali, pronta para se conectar. Por isso que tem muita gente surtando. Surtos psicóticos. Demais. Por isso. Porque não estão dando conta. Não estão dando conta. Muitos suicídios também. Muito. Infelizmente, muitos suicídios. Depressão é o mal do século. Depressão, alienação é o mais suavezinho, estou me alienando. Mas a depressão é braba, tá? Então, tudo isso porque a pessoa não está se sintonizando aonde realmente deveria se sintonizar. Então, cada um desses são corpos de consciência que eu tenho. E cada um desses corpos vibram, tá? Numa frequência diferente. E essa frequência, quem constrói sou eu. A partir de quê? Da minha consciência. Tanto como meditação, quanto estudos, quanto leitura, quanto palestra, tudo que vai abrindo a minha consciência. Quando a gente vê a esfinge nada mais é mostrando para todas as civilizações que vieram depois, como a humanidade iria evoluir. Né? Então, porque ali você vê, né, direitinho, o peito e a pata do leão, o rosto do homem, que é o aquário, né? Você vê também os quadris do touro,
e o escorpião. Só que o escorpião, anteriormente, tinha uma asa. Tá? Era alado. Com o tempo, ele era alado. Com o tempo ele foi destruído. Então, ali, nós estamos vendo o que a gente chama, na astrologia, o termo técnico, são signos fixos. Todos eles. Um de cada elemento. Fogo, terra, ar e água. Mas todos eles com aquela coisa da, sabe, dificuldade de mudança. Todos eles têm. De aceitação do novo. Então, como quem diz, aqui é o teste da humanidade. Tenho que me decifrar ou vou me devorar. Hã? Os 4. São os 4 signos, cada um de um elemento. Fogo, terra, ar e água. Tá? Então, essa população, os egípcios, que a gente sabe que os egípcios eram espaciais, né? Eram seres extraterrestres, né? Então estava trazendo para a humanidade, né, atual naquela época, as vindouras, o caminho da evolução. E o caminho da evolução, tá? Então o que que acontece? Para que a gente possa evoluir, né, isso aqui eu coloquei propositalmente. Depois até eu vou falar de um ou outro signo, porque todos nós, independente do signo que a gente nasceu, né? Porque na final, eu não sou o Sagitário, eu estou sendo, né? Estou aprendendo a trabalhar com a energia de Sagitário. Então é tal história. Quando a pessoa é pouco evoluída, A pessoa muda de signo conforme, por exemplo, a idade? não é que ela mude conforme a idade. O que acontece é que a cada ano, o signo solar, gente, é o nosso espírito, não muda. É o nosso propósito de vida. Mas a cada ano eu tenho um mapa novo. No dia do meu aniversário, o céu daquele dia vai me dar um outro ascendente, vai dar outra lua, outro comportamento. Já reparou que para ano você tem desafios diferentes? Sim. Você tem motivações diferentes? Gente, nós estamos num processo de evolução. Tá? Então o que que acontece? Eu tenho várias maneiras de responder a tudo que está acontecendo. É o meu livre-arbítrio. Meu direito. Aliás, nós somos os únicos, né? Os homens, a raça humana, é o único que tem o poder do livre-arbítrio, porque nenhum outro reino tem. Então nós temos que fazer bom uso disso, né? Que foi um presente para nós. Para não viver em desarmonia, ou seja, quando eu estou pouco evoluído, isso aí qualquer signo, eu vou estar, voltado, né? Para baixo. Que aí, olha, sou levado pelas emoções, né? Tenho um nível de inconsciência total, não sei de nada, ignorância entre aspas, né? Aí sofro, claro, sofro porque eu não sei. Não estou entendendo. A melhor coisa é quando ativo o mental. Quando ativa a razão, que aí você começa um processo evolutivo. Não, eu tenho que entender. Por que isso está acontecendo comigo, ou com o vizinho, ou aconteceu com meu filho, ou por que a humanidade está passando por isso, né? A gente tem que entender, num nível mais profundo. E se libertar exatamente dos apegos, da matéria, dos desejos egóicos, tudo que faça você se fechar no teu ego, no teu eu. Quando eu digo eu, é o eu menor. Nós estamos aqui para evoluir, tá? Vivendo na aparência, vivendo a ilusão, e o que nós estamos vivendo no caos. O caos está sendo um grande remédio para nós, para aqueles que não se sintonizam, né? Para aqueles que não se ligam ali. Por quê? Então, utilizar tudo isso para ativar o quê? A minha capacidade reflexiva, para ativar o meu mental. E não estou dizendo ainda nem o mental abstrato, que é o intuitivo, não. É o mental mesmo, lógico, racional. Preciso entender. Quero saber por quê. Gente, hoje em dia o advento da internet, nós então que somos da geração que não tinha internet, né? Agora nós temos um presente desse. É só ativar, tem vídeos, tem palestras, tem livros, tem tudo ali para eu tentar entender o porquê. Eu tenho uma dúvida, coloca aquela palavra ali no Google, a resposta vem para mim de várias maneiras. Vem áudio, vem vídeo, tá? Então é isso, é procurar. Aí eu já estou, olha, no que eu digo, no caminho do meio. Ainda estou preso na materialidade, nos conceitos, né, de coisas materiais, concretas, mas já estou buscando entender num nível mais profundo. Porque a única maneira da gente se manter num estado de patai, ou seja, de tranquilidade, paz e harmonia, é abrindo a consciência e abrindo mão dos apegos. Principalmente naquilo que a gente acha ou acredita que é. Né? Então é isso. Começa um processo de despertar da consciência. Começo a me desligar das aparências, das ilusões, das coisas, tá? Das crises e principalmente esse controle de emoções aqui, quando eu digo controle de emoções no sentido negativo, né? Tá? Agora, quando eu começo a controlar pelo discernimento, não, calma, a pessoa te atacou, mas não responde na mesma vibração. O pessoal jovem até fala na mesma vibe, né? Na mesma vibração, tá? Aí o que acontece? Eu começo um processo de compreensão, de entendimento maior. Sem isso, a gente não consegue atingir um estado de tranquilidade.
Eu tenho que começar a meditar, eu tenho que começar a entender, tenho que trabalhar em mim conscientemente, sem auto-julgamentos, sem autodepreciação. O que eu trago em mim que ainda precisa ser trabalhado. Eu estou na dualidade, e lembre-se, para ir para a quinta dimensão não pode haver mais dualidade. Tá? Então o que acontece? Eu tenho que controlar as emoções de uma maneira positiva, eu tenho que dirigir a minha vontade, o meu desejo, principalmente sair de mim, do egocentrismo, do egoísmo, e me voltar para o outro. Começar a me voltar para o outro. Então começa um despertar, o despertar da consciência é isso. Porque eu estou saindo dos chakras inferiores e já estou começando a abrir o cardíaco. Porque o amor não é só por mim, a autoestima. Porque às vezes tem pessoas até que têm baixa autoestima. Né? Quando você começa a se trabalhar, você começa a trabalhar a tua estima por si mesma e daqui a pouco começa a amar as outras pessoas. É aí que é o caminho da evolução. Aí é que é o caminho da nossa grande viagem para a quinta dimensão. Tá? Então, quando eu consigo abrir o coração, eu abro o meu mental superior. Óbvio que eu não vou deixar de racionalizar, de pensar, né? De ter conceitos, não, mas eu abro a intuição, eu abro a percepção das coisas num nível muito profundo. Aí começa o processo de ascensão. Aí começa o processo realmente, tá, de transcendência. Eu me sinto uno ao outro. Eu não me afasto. Eu não me isolo. Tá? E aí começa a querer ajudar também. Começa a querer participar, vamos dizer assim, na melhoria do planeta. Ou pelo menos a melhoria à minha volta. Seja do meu condomínio, do meu bairro, das pessoas que estão perto de mim, tá? Aí, o que acontece? É o humanitarismo, a solidariedade. E já reparou que o humanismo, a solidariedade está vindo pela dor, pelo sofrimento? Como Petrópolis, desabou tudo. Você é morador de Petrópolis, daqui a pouco, vou lá, vou ajudar. Perdi tudo, mas eu vou ajudar quem perdeu também. Quer dizer, você entra, nós estamos evoluindo, porque só existem dois caminhos de evolução, de crescimento, pelo amor ou pela dor. A humanidade escolheu evoluir pela dor. Então nós estamos indo pela dor. Mas que pelo menos a gente vá pela dor com consciência, né? E querer melhorar, tá? E aí vem logo esse lado do desprendimento, do altruísmo, né? Aí você se torna o que a gente chama de um ser desperto. Um ser desperto não tem sofrimento, não tem angústia. Né? Como eu mostrei, a própria astrologia já ensina isso. Eu costumo dizer que a astrologia em si, o mapa astral, conhecer a sua programação de vida, é uma carta de euforia. Você se liberta. Aí você começa a se libertar, porque você vê quem sou eu, o que eu vim fazer, qual é o meu projeto maior de vida, qual é a minha missão, como é que eu saio disso. Não tem por que sofrer, por que eu vou querer? Então é isso, você começa a se desprender, você desperta. Por quê? Dá um entendimento profundo. Não só de você mesmo, né? É o autoconhecimento que eu vou mais além, uma autoconsciência de quem sou eu. Tá? Então, não tem mais sofrimento não existe. Tá? Então é isso, essa consciência... Essa energia consciencial é a energia que a gente porta. Cada um de cada reino tem uma energia diferente. A nossa é da consciência. Então o que a gente tem que fazer realmente é abrir as nossas bioenergias através de um trabalho na nossa consciência. Isso é muito importante. Começa como? Pelos meus pensamentos. A qualidade de meus pensamentos, a qualidade de meus sentimentos. Então a gente tem que ser, sabe, não um algoz de nós mesmos, mas está toda hora se vigiando. Calma, para. Por que você ficou com raiva? Não tem motivo para ter raiva. Aí, sabe, vai ser um psicólogo de você mesmo, porque cá tem entre nós. Quem nos conhece, mais somos nós mesmos. Não é verdade? Tá? Então isso é muito importante. Aí isso aqui que eu passei rápido era só para perceber que todos nós temos uma frequência vibratória. Tá? E essas frequências são inclusive medidas pela própria ciência, nossos pensamentos, nossas emoções, tudo isso é mapeado ao nível de frequência que a gente traz. Esse é um livro que eu acho que ainda não tem em português, tá? Se tiver, bom para todos nós. O autor é David Hawkins. Ele conseguiu mapear as frequências vibratórias de cada emoção que a gente tem. Não só mapeou, como esclareceu que as frequências mais densas, por exemplo, a do medo. O que está acontecendo com a nossa sociedade? É isso, né? Todo mundo ficando com medo, né? Todo mundo sofrendo, todo mundo com mágoa, tudo aí, ó, culpa, vergonha. Isso aí cada vez mais vai contraindo os nossos campos energéticos, nossos corpos vibracionais. Tá? E ali do lado tem a frequência, olha, 20, 30, 50, 100, o medo vibra 100. A ansiedade também vibra 100. E ali tem o processo que a gente tem
Quando está com medo, ansiedade, é a fuga, né? Quando está com pesar, ansiedade, né? É o desânimo. Então a gente vai reconhecendo pelas nossas próprias reações ao sentimento que a gente está tendo. É muito interessante. Esse livro é uma bíblia na cabeceira da mesa de cada um, tá? O nome em inglês é Power and Force, ou seja, poder e força. Mas pelo nome dele, David Hawkins. Se alguém não traduziu, temos que traduzir rapidíssimo. Isso é importantíssimo no momento que a gente está vivendo. Então, o aspecto, por exemplo, que você se sente livre, é quando você consegue estar acima da dualidade, ou seja, você está no campo neutro. Você vive na neutralidade, você não vê nem o certo nem o errado, nem o bem nem o mal, sabendo que tudo isso é fruto de uma conscientização. É complicado, é difícil, mas a gente chega lá, tá? A gente chega lá. Hã? Com certeza. É. Agora, o mais importante de todos aqui, né, é o amor. Não há dúvida que temos que desenvolver esse chakra cardíaco. Temos que abrir o chakra cardíaco. A volta do Cristo nesse alinhamento foi para isso. A volta do amor, da consciência crística, que é através do amor. Tá? Essa foi a grande energia nesse alinhamento. Leia bastante sobre alinhamento, que está tudo lá no YouTube, tá? Então, esse amor é que vai trazer a revelação. Revelação que não é o apocalipse. Que estava todo mundo esperando com esse alinhamento, né? Que viesse um apocalipse. Desastres naturais, etc. e tal. Tá? Não, mas vem a revelação. E vocês veem que as frequências vibratórias mais elevadas depois do amor, que é 500, tem ali 540, que é a alegria. Né? Depois nós vamos encontrar 600, que é a paz, 700, a iluminação. Gente, qualquer um de nós pode se iluminar. Inclusive, no nosso mapa astral, onde o Sol está, que o Sol não é ele que ilumina o sistema solar e todos os planetas orbitam em volta dele, mostra o caminho da nossa iluminação. Tá? Não são só os avatares, a gente consegue chegar lá. Lógico que com um trabalho grande, tá? A gente chega lá. Tá? Agora, o que a gente tem que fazer é isso, procurar desenvolver em nós esses atributos, que são os atributos da alma. Tá? Que, na verdade, são inerentes a qualquer um dos 12 signos, porque a alma humana é uma só. Então, você pode ser do signo que for. Cada um vai ter sua trajetória, o seu caminho de evolução, de acordo, né, com as suas manifestações duais, mas a gente tem que chegar aí. A paz, na harmonia, na tranquilidade, no amor, aceitação, que são os atributos da alma. Né? E tudo depois que se desenvolve, ó, aqui, ó, vou botar de novo, ali, ó, o coração. Ali, ó, quando o coração se desenvolve, tudo vem fruto da consciência crística, tá? Então vamos agora entrar na energia do poder, porque isso é que vai nos salvar, né? Que é o poder da cocriação. Todos nós temos esse poder de poder criar algo. Tanto posso absorver, como posso exteriorizar esse poder, como posso captar esse poder. Essa energia é uma energia, tá? Então, esse poder é sempre movido ou pela minha vontade pessoal consciente, ou pela minha vontade pessoal inconsciente. Então, a gente tem que estar sempre atento. Sempre atento, tá? A energia emanente não pode ser criada nem destruída, mas avaliada, concentrada, bloqueada, dispersa, transferida, captada e transformada. Emitida e projetada pelas estruturas do subconsciente, formando a potencialidade psi, influindo nos fenômenos parapsíquicos, na projetabilidade dos seres humanos e do soma. Quer dizer, então, na verdade, essa energia do Plutão, foi o que eu disse, foi descoberta em 1930, quando foi descoberta a psicologia. Ou seja, uma ciência, né, que mapeia a psique do ser humano. Tá? Então é isso. A gente não cria sozinho, tá? Que poder é esse que eu tenho? Né? Então esse poder pode vir de mim, sim, mas associado a outras energias, a uma força universal, que cada um denomina como quiser, como Deus, ou seja, vem da força, vem da essência. Tá? Então é isso, ao entrarmos em sintonia crística de amor incondicional, passamos a utilizar a matéria-prima do universo, que é exatamente isso. O poder da cocriação é só do chakra cardíaco. Eu não crio com os meus eus inferiores. Se criar, cria bobagem, né? Estou falando uma criação de uma elevação maior. Sétima tá? dimensão. Pois é, tá? Peraí, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Isso.
ser um co-criador responsável, medindo previamente as consequências dos seus pensamentos e emoções. Tem pessoas que no seu próprio mapa, tá? Vem com esse planeta Plutão com aspectos excelentes, a energia flui, porque já resgatou karmas de poder do passado e agora vem com poder ali líquido, transparente. Mas às vezes nem tem consciência que aquilo é tão natural na pessoa, a pessoa já tem aquilo, a pessoa não percebe. Em contrapartida, quem vem com aspectos tensos, que seriam os karmas negativos, ou seja, eu fiz antes, não quero fazer agora, a pessoa percebe mais rápido, porque a pessoa tem medo de usar esse poder. Mas não, tem que ir devagarzinho, com consciência, né? Que a gente sabe que os senhores de karma estão de olho, para a gente não rescindir, mas não quer dizer que eu não vá conseguir. Eu apenas tenho desafios para trabalhar com a energia do poder, entendeu? E o que a gente vê é que hoje em dia tem muita gente embarcando nos erros do passado, né? Eu acho que é o anterior, tá? O poder da transmutação, ele começa realmente nas nossas emoções. Então, vou analisar se eu tenho medo, se eu tenho raiva, se eu tenho inveja. Isso sem nenhuma conotação autodepreciativa, não. Somos seres humanos, a gente tem que trabalhar. Eu acho que uma das coisas mais fáceis que a gente tem, que detona muito rápido, é a raiva, né? De repente, você... tá? Então é isso aí. Tá? Quando a gente vê a raiva é simplesmente a não aceitação do que está além do nosso controle. Se a gente tem uma visão racional sobre isso, tá? Então, se a gente aceitar essa raiva que aquela pessoa detonou em mim, como? Com tolerância, paciência. Tem que ser. Então, para tudo tem uma saída. O próprio medo, que a gente vê que é a coisa que mais tem hoje em dia, é o medo, né? Então, o medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitarmos a incerteza, ela se torna uma aventura, né? Mas por que eu vou ter medo? Não importa o que esteja acontecendo, porque está fora de mim. Está fora do meu contexto. Eu não me identifico com isso. Aí essa incerteza não vem nem para você. A maioria não está agindo assim. Não está porque não tem consciência. Por quê? Está entre aspas, na ignorância. Vive o que a terceira dimensão está mostrando, ou seja, o que é aparente, o que é concreto. Aonde está o sutil da vida? Né? Tá? Então é isso aí. Tá? O ódio também, que é um crescimento daquela raiva, ela vai se tornando ódio, né? Agora, se a gente começar a trabalhar a aceitação incondicional do outro, o amor incondicional, a gente começa a se libertar dessas emoções mais densas, tá? Então, o que nós temos que fazer agora com essa energia do poder, como eu falei, o verdadeiro poder, que é o poder da transmutação, é se tornar um ser co-criador consciente, tá? Consciente. Tá? Isso é muito importante. E ser totalmente controlado e influenciado pelo ambiente para se tornar o senhor do seu universo pessoal. Mas veja bem, aqui entra um parêntese. Nem tudo eu consigo co-criar ou controlar, porque existe um Deus maior, existe um Criador maior, existe alguém mais poderoso do que eu, e eu tenho sempre que guiar a minha vida de acordo com o fluxo do universo. Outra filosofia boa de vida, acabaram-se os problemas. Se aquilo que eu queria tanto não aconteceu, ou se aconteceu de forma diferente, é porque tinha que ser. Foi o fluxo do universo que tendenciou. Acabou, gente. Acabou. Olha a paz e a tranquilidade aqui. Por que eu vou me ligar nisso? Aceita. Quanto mais materialista a pessoa for, né, a lição é maior, o tranco é maior. Perdi tudo. É complicado, mas tem um significado para isso. Tá? Quando pensa e sente alguma coisa, está gerando forma a pensamento. Sentimento em outros planos dimensionais. E isso é uma coisa muito importante. Procurem pesquisar no Google o que são formas de pensamento. As formas de pensamento são importantíssimas. Aquilo que a gente cria é o que vai se materializar. Por isso que apareceu recentemente a lei da atração. Eu atraio aquilo que eu crio. Então, por que não vamos criar para o coletivo, para a humanidade, já que nós estamos na data limite que está chegando aí, né? Vamos criar a paz, a serenidade, né? Tá? Então, a qualidade da frequência emocional dessa forma de pensamento, ela pode se estabilizar ou na quarta ou na quinta. Se for para a quinta, ótimo. Porque aqui eu não tenho dualidade. Na quarta eu ainda estou envolvida na dualidade das minhas emoções, tá? Então o que a gente tem que ter é o famoso Saturno que está ali no signo do crescimento, da expansão, que é Sagitário. Eu preciso que o Saturno está me dando agora de positivo, porque ele tem o seu lado também, né? Menos evoluído. Que é aquilo ali, discernimento, determinação, foco, disciplina. Estou criando formas de pensamentos através das emoções e dos pensamentos que eu tenho, para algo que vai ser construtivo para mim e para o próximo. Para mim e para o próximo, tá? Então, com isso, a gente consegue mudar o padrão de energia do planeta, ao mudar o próprio padrão nosso.
A gente consegue. Ah, e um detalhe, ninguém muda ninguém, tá? Porque tem gente, não, porque eu tenho que mudar meu marido, eu tenho que mudar meu filho, né? Meu patrão, né? É o que a gente gosta. Ninguém muda ninguém. Se você mudar, sabe, com alegria, com amor, com satisfação, ou seja, só sentimentos positivos, a outra vai ficar olhando e dizer, uai, o que está acontecendo? Eu já tive caso assim de uma cliente, que ela tinha problema com a diretora lá, a chefe lá dela, não sei o que, ela teve um problema, ela foi lá, chegou perto, a outra quando olhou achou que ela ia falar qualquer coisa. Não, ela foi e deu um abraço. Quer dizer, o sofrimento fez a transcendência da dor em amor. É só assim. Tem gente que se escolhe assim. Elas mal se falavam, implicavam uma com a outra. Aí aconteceu algo de muito dramático e trágico na vida de uma, quando ela foi me abraçar, ela respondeu o abraço de uma maneira inacreditável. Mas por que só pela dor? Né? Só por que só pela dor? Esperar. É, tá? Então coloquei isso aqui de novo só para a gente perceber que a neutralidade é a primeira coisa que deve ser desenvolvida. E ela só vem através do amor. Esse é o verdadeiro poder. Essa é a verdadeira força que cada um de nós carrega dentro de nós, tá? Então, a gente tem maneiras de ver a vida consciente. Eu sempre gosto de colocar isso porque é a história do iceberg, né? A gente só vê a parte de cima. Então, o que é consciente pra gente? A gente só percebe, a gente tem que mergulhar nas profundezas. Agora tem que mergulhar nas profundezas. Que é o meu subconsciente, o meu inconsciente, tá? Qualquer sentimento que eu tenha, eu botei um exemplo ali, sentimento de culpa. Por algo que não conseguimos entender o motivo. Pode significar que houve a situação de quem? Do superego. Do superego inconsciente. Então eu tenho que me trabalhar. Quando a pessoa não consegue trabalhar sozinha, para isso existe, né, os profissionais que trabalham na quarta dimensão, que são os psicólogos. Ou então parte logo para os terapeutas de quinta dimensão, né, que são esses que trabalham com as terapias vibracionais, as terapias quânticas, que trabalham com o fogo sagrado, ou seja, não trabalha só com o corpo emocional da pessoa, a gente tem vários corpos além deste. Quem trabalha com o ser multidimensional são essas novas terapias agora, tá? O processo é muito mais rápido, tá? Então é isso aqui. O coração agora é a chave de tudo, tá? Inclusive o coração, né? Eu gostei dessa frase, porque ela é a primeira coisa que começa a funcionar em nós, né? Que mostra que é a primeira coisa, que é um ser que está encarnando, tá? Então é isso. E está sendo comprovado. Depois, por isso que eu pedi a vocês, que eu vou mandar depois um pequeno vídeo de cientistas americanos que realmente comprovam o que eu coloquei aqui. Tá? Que o coração é uma inteligência maior do que o nosso cérebro. Tá? Comprovado pelos cientistas. Tá? Óbvio que é um órgão importante, porque bombeia a energia, né? O sangue para o nosso corpo. Até aí tudo bem. Tá? Aquilo ali é o site do YouTube onde tem o vídeo, mas depois eu passo para vocês, tá? Então, veja bem, o amor não é isso, é só um sentimento, não. É uma frequência, como vocês viram na tabela daquele escritor, é uma frequência vibratória muito elevada e é uma vibração universal. Ela está num cachorrinho, está num gatinho, está numa... Está em tudo. Está em tudo, está em tudo, tá? Então, existe essa ligação muito grande no universo com o amor e que a gente precisa trabalhar dentro de nós, tá? Tá? E ele se propaga exatamente como qualquer outra energia, né? Pelas vibrações eletromagnéticas, tá? Isso é muito importante. Dispomos hoje de provas científicas de que o coração nos envia sinais emocionais e intuitivos para nos ajudar a governar a nossa vida. Em vez de simplesmente bombear o sangue, o coração dirige e promove o alinhamento de muitos sistemas do corpo, de modo a fazer com que funcione em harmonia um com os outros. E aí tem um pequeno vídeo dos cientistas falando sobre isso, tá? Né? Os antigos sempre se referiam ao coração, né? Depois de um certo tempo... A humanidade se perdeu, né? Todo mundo só pensa na mente. Pois é. Coração Tá? Então é isso. Então, de acordo com as emoções cada vez mais elevadas que eu tenho, cada vez mais eu me aproximo do amor incondicional, do amor universal, tá? Então, esse campo elétrico é muito importante. Então, está aqui, ó. Pense com o coração. Tá? 40, 60 vezes. Registro mostrado também que seu campo magnético de 4.000 a 5.000 vezes mais potente que o cérebro. E pode ser medido a 3 metros. Quer dizer, nós não estamos falando aqui de hipóteses. Nós estamos falando de comprovações científicas, né? Já está comprovado por teste que quando o cérebro e o coração estão em sincronia energética, mais inteligência, mais intuição ficam disponíveis para o indivíduo.
Então é o campo vibratório muito forte. Então ali tem uma comunicação neurológica, tem uma comunicação biofísica, tem uma comunicação bioquímica, tá? Mas uma comunicação energética. Isso aí é muito importante. Porque nós somos energia. Nós somos pura energia condensada. E aqui está o centro da energia quântica. É, a física quântica veio nos ajudar, né? Veio nos ajudar para isso, tá? Então essa conexão, eu vou mandar depois para vocês os slides, vocês vão ter tudo isso explicado, tá? Isso é muito bom, porque é muita coisa eu preciso anotar. Pois é, tá? Pra gente perceber essa estreita ligação que tem entre o coração, entre o nosso poder mental, que na verdade o poder é do coração, mas principalmente com o universo. Nós estamos numa grande teia, né? Por exemplo, a teia da internet, né? A web, né? Veio só para mostrar num nível, mas nós estamos conectados num outro nível muito maior do que a internet. E a internet já foi algo que já mexeu com a gente, né? A nossa geração, quem diria? Posso falar com a minha filha que está no Japão? Né? Eu falo todo dia. Pois é, tá? Não Então, só gente, falar, mas ver também. Né? se ligar então nessa energia da transcendência, que é a energia do Netuno, tá? Isso é que tá difícil para muita gente. Se ligar a esse mundo invisível, se ligar a essa sutileza, se ligar ao que está na astralidade, do que está no universo. Tem que fazer essa conexão para entender num nível mais profundo, tá? Porque ele dá acesso a um outro nível de consciência, essa energia de Netuno. Por isso é um planeta transpessoal, ele vai além dessa minha pessoa encarnada aqui. Ele me conecta com o universo, tá? Obviamente, ele vai ter maneiras de eu trabalhar, tanto pela dualidade, que aí é a ilusão, é a fantasia, é o engano, tá? Mas o principal é isso, é usar a sensibilidade. E um nível de inteligência, que é uma inteligência superior, uma inteligência intuitiva. E ele que nos leva ao êxtase emocional. Porque a Lua é a emoção do dia a dia, né? A emoção corriqueira do dia a dia. O Netuno não, é uma emoção transcendente, uma emoção elevada. Sabe quando você chora de felicidade? Quando você chora por um êxtase, é essa energia. É essa energia que dá isso. E ela pode ser canalizada no nosso plano aqui através da espiritualidade, através da arte, através da doação, tá? Tem maneiras de você canalizar, principalmente a arte. As artes nos fazem isso, tá? Agora, para trabalhar com essa energia que agora está no céu, que vai ficar nos provocando até 2025, a primeira coisa é isso, é se isolar, mergulhar para dentro de si mesmo, seja através de uma meditação, ou de uma oração, de uma prece, de uma introspecção, é mergulhar para dentro. É buscar o que a Blavatsky fala, a voz do silêncio. A voz do silêncio, essa é uma voz poderosa, porque ela está dentro de nós mesmos, é a voz da nossa própria alma. E essa, usando essa energia de Netuno de uma maneira positiva, dificilmente a gente incorre em ilusões de terceira dimensão, entendeu? Então é isso aí, harmonia, pensamento e inteligência vão operar juntos e aquietar a nossa mente, tá? Agora, as saídas estão aí, meditação, perdão, como eu falei, tá? Aceitação, tá? Paz interior, buscar a paz dentro de nós mesmos, porque a paz está dentro de nós. Tem pessoas que têm mania de buscar felicidade fora, né? A felicidade está nisso, naquilo, naquilo. Não, a felicidade está dentro de nós mesmos, tá? Então isso é entender a verdadeira paz interior, isso é muito importante. E a gente só vai entender isso num processo de introspecção, que é a própria meditação, tá? É quando paramos de buscar a felicidade fora de nós mesmos, em coisas materiais, em vínculos emocionais. Óbvio que a gente precisa da matéria e precisa dos vínculos emocionais. Mas a felicidade verdadeira não vem daí. A felicidade da alma, ela não vem daí. Tá? Então, o outro planeta que eu falei, que é o outro também ligado à transpessoalidade, que é Urano, as saídas estão aí. Porque a verdadeira liberdade também é interior. Quando você se sente verdadeiramente livre, não existe grilhões, não existe nada no mundo exterior, ou situações ou pessoas que possam te prender. Porque a liberdade está dentro de você. E é esse planeta que dá, tá? Então é isso. Acatar as mudanças que estão vindo como positivas, se abrir para qualquer ideia que seja diferente ou inconvencional, não bate com aquilo que eu acreditava até hoje, mas agora eu sou obrigada a acreditar nisso, porque a gente está sendo obrigado, tá? Então é isso, e desenvolver e aplicar outros sentidos dessa minha mente. Não vou ficar só na racionalidade. Começa a escutar a voz interior, que é a voz do sexto sentido.
E vou mergulhando nos outros sentidos, porque a gente tem mais 40 e tantos sentidos. Tá? Que ali eu coloquei alguns: percepção intuitiva, telepatia, clarividência, clareaudiência. Nós temos tudo isso. Tem mais do que isso. Muito, muito mais, tá? E outra coisa, o Urano tem a ver com a autenticidade. Seja autêntico. Seja você mesmo. Entendeu? Nada de criar máscaras. Pra quê? Pra satisfazer a quem? Ou o quê? Tem que satisfazer você. Tá? Isso é importante. E se aprofundar no ocultismo, nas ciências esotéricas, tudo que o Urano traz para nós nesse momento. E evitar se conectar com o que a energia de Urano está trazendo agora, não é nem só para a nossa sociedade, não, para o planeta como um todo. Tá? Tudo isso que está aí, nós corremos o risco de uma bomba atômica, né? Toda hora a gente está se assustando, sobressalto com determinadas situações. Isso tudo é energia de Urano. Tá? Nervosismo, rebeldia, extremismo, terrorismo, tudo isso aí, a gente, ó, está fora de mim. Porque dentro de mim tem só a polaridade positiva dessa energia que eu estou me trabalhando. Tá? Porque, como você falou, as formas de pensamento criam a realidade. Cria a realidade da gente. Senão, Se você trabalhar a sua forma de pensamento pelo lado positivo da energia, ok, está difícil ainda de eu me transcender. Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Tá? Ó, terremoto, tsunami, acidente, tudo isso a gente está vendo. Quem causa é a imprevisibilidade e as surpresas desta energia. O caos, quem causa é esta energia de Urano, tá? Então, gente, não existe cura sem alteração de consciência. Sem mudar o meu patamar, sem mudar a minha mentalidade, sem mudar a minha maneira de agir, não tem cura. Não tem salvação. os seres de luz estão proclamando Então, para nunca trabalharam para tanto. todos os seres de espelho. Nunca Estão trabalharam despertando, tanto. Colaborarem, são colaboradores, são co-criadores da nova realidade. Então, gente, olha, eu incentivo vocês a pesquisarem na internet, a perceberem que eu posso sim manter a tranquilidade diante deste mundo caótico que me cerca, porque eu estou centrado em mim, no meu eu maior, porque o meu eu menor vive nessa confusão. Então, é se centrar na alma, no seu espírito. Aonde? Na voz do coração. No coração está a minha alma. Daqui para cima, não daqui para baixo. Tá, gente? Então é isso. Namastê.